Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo a mais uma análise agora para o dia 17 de dezembro de 2015. Se você está chegando aqui agora no mercado e tem interesse em fazer um curso de Bolsa de Valores, desde o momento do zero conhecimento, aquele momento que você não sabe nada de Bolsa, até o momento que você compra a sua primeira ação, acessa vouinvestirnabolsa.com.br ou então vounabolsa.com.br. O link está aqui abaixo do vídeo. Você acessa, coloca seu e-mail. Se você acessar pelo Vou Investir na Bolsa, você vai receber no seu e-mail um login e uma senha para acessar o curso. E se você fizer no Vou na Bolsa, você já vai estar na plataforma lá do site. Você vai fazer o guia do iniciante. Então acessa lá, Vou Investir na Bolsa, dá uma olhada na sua caixa de e-mail, na caixa de spam e lixo eletrônico, porque alguns e-mails estão indo para essa caixa. Ibovespa, aqui a gente vai começar a análise para o gráfico diário do Ibovespa. Na sequência aqui eu vou falar Ibov, dólar, juros. Vou começar a falar de mini índice também. Depois eu falo de milho, boi, Petrobras, Vale, Itube, Bradesco também. E de algumas ações que podem gerar compra ou venda para mim amanhã. A gente vai fazer esse vídeo aqui e você vai acompanhando. Aqui eu tenho o Ibovespa dentro da tendência de baixa ainda. Eu tenho essa linha de tendência de baixa aqui servindo como uma região de resistência. Segundo os meus critérios, eu preciso que o Ibovespa rompa aqui os 45.800 pontos para buscar os 47.500 pontos. Então eu preciso que haja aqui um rompimento, principalmente desse último topo em 46.500, para a gente começar a ter um respiro aqui no mercado, mas a pressão vendedora é muito intensa. A gente acabou tendo essa sombra inferior aqui, o que é um aspecto positivo. Eu estou fazendo vídeo porque até agora, eu estou fazendo vídeo agora, porque eu estava acompanhando o julgamento lá no STF, sobre lá os ritos do processo de impeachment, né? Aparentemente aí tudo seguindo normal, vamos ver o que é que vai acontecer. O julgamento deve se postergar, deve ficar aí no dia 17 de dezembro ainda um bom tempo, talvez dia 18 de manhã, e a gente vai vendo aqui que vai se arrastando o processo, né? Mas, independente de qualquer coisa, a gente está de olho no gráfico. E o gráfico diz que a tendência é de baixa e que entrou uma pressão compradora hoje no final do pregão. Outra coisa que aconteceu hoje é a elevação dos juros lá nos Estados Unidos e a gente tem aqui o reflexo da perda do grau de investimento aqui do Brasil. Então, é bom que esses fatos venham à tona, porque a gente já começa a partir para o futuro e pensar no futuro, né? E aquele medo que a gente tinha de que tal coisa acontecesse, aconteceu, e agora a gente parte para frente. Então, isso aqui, Ibovespa, a principal região de resistência está aqui nesse último topo, uma LTB é uma região de resistência também, e o último fundo aqui, 44.200 pontos, agora 44.000 pontos aproximadamente, né? Não pode ser perdido em fechamento, a gente teve um toque lá, mas a gente teve força para subir no final do pregão, então tá tranquilo. Vamos ver se o Ibovespa tem aquele repique. Dólar, vou colocar aqui o dólar futuro cheio e perpétuo. Abriu aqui, né, numa alta, porém caiu aqui durante o pregão. Fechou em alta, mas caiu aqui durante o pregão e a gente pode estar aqui numa região de resistência e rumar agora para esse último fundo aqui. Então o dólar está aparentemente nessa congestão. Para o lado que romper deve ter mais intensidade. Eu não consegui romper essa última máxima em fechamento, logo a gente está lateralizando ainda no dólar. O viés continua sendo viés lateral altista, por incrível que pareça, só fica o vendedor se começar a perder esses últimos fundos. Quem opera aqui pelos métodos que a gente trabalha, né, deve estar comprado ainda. CCMF, não, antes do milho eu vou falar desde um dia F21, aqui, ainda está trabalhando o mercado, né? Hoje com a alta de 0,81%, 0,13 pontos base, então os juros futuros numa tendência de alta. O último fundo em 15,51, principal região de suporte. Eu continuo o Tesouro Selic 2021, continuo pós-fixado.
apostando em manutenção ou até mesmo uma alta dos atuais patamares de juros. CCMF16, tendência segue sendo a tendência de alta, porém eu posso ter aqui um recuo, né, escorregar até próximo dessa região aqui de LTB rompida era resistência, agora virou a região de suporte. Hoje eu tive uma queda de 0,22%, a gente já bate no alvo, já encerrou aqui pelo voo na Bolsa 21 aquela compra, né, que foi feita aqui no dia 1º de dezembro, então já saiu com lucro. Pelo voo na Bolsa Milho ainda está comprado, não manda vender. Pelo Estratégias Vencedoras também comprado, manda vender. Eu estou operando pelo voo na Bolsa Milho, que é um setup que eu opero aqui no milho, e então eu ainda continuo comprado no milho, esperando para uma saída. BG e F16, deixa eu ver aqui. Já começa, né? Já começa a dar sinais de vida aqui o F16, mas falta ainda um maior vigor aqui no boi. Pelo boi, eu tenho aqui um Juliette Delta Mike, um modificado aqui, então gera uma compra no 148,04, um stop fica longo, né? Para quem opera com pouco capital e alavancado, o stop fica em 146,71, um stop aqui de 1,38 e de quase 1%. Então, dependendo aqui do seu manejo de risco, dá para armar essa operação. Vale salientar que o dinheiro é seu e se você colocar dinheiro aqui do boi, você está alavancando muito, você pode perder muito dinheiro, então cuidado com essa operação. Boi Juliette Delta Mike aqui, compra em 148,04, armando aqui um zigue-zague ascendente. Então, para mim, o boi está mandando comprar amanhã. Milho, boi, eu falei que ia falar um pouco de mini índice, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Esse é o gráfico que a gente vai trabalhar aqui nos próximos dias. Vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos. Nos 15 minutos o mini índice armou aquele pivô, 1, 2, 3, rompeu esse último topo, subiu, deu para fazer algum tipo de trade aqui durante o pregão, né? Então, quem foi até o fechamento deu 795 pontos. Então, tendência de alta no IG15, no IG16, o gráfico de 15 minutos, e qualquer recuo aqui pode ser aqui um chamamento para novas compras no mini índice, no gráfico de 15 minutos. A tendência já é uma tendência de alta nos 15 minutos. Voltar aqui para o diário, falar um pouco de Petrobras, Vale, Tube e Bradesco. Aqui o gráfico da Petrobras, eu falei que poderia gerar compra hoje para mim, não gerou compra porque a ação não rompeu essa máxima em 7,47. Então, agora se a ação, deixa eu ver aqui, não gera mais compra, então eu desfaço essa movimentação, já que eu tenho um fechamento abaixo. Então, eu vou desfazer, mas para aqueles que acreditam ainda que a ação pode voltar a subir, buscar os 8,46 ou os 7,93, né, deixa aqui uma compra aqui em 7,48. A tendência da Petrobras ainda é uma tendência de baixa, porém a gente tem aqui um sinal de indefinição e se a gente tiver um rompimento dessa LTB, aí a tendência volta para uma tendência de alta. A Vale 5 está na sua alta ainda em 1,95%, né? A compra foi feita aqui no dia 15 de dezembro, obviamente que nem todos conseguiram comprar aqui, a maioria dos operadores aqui comprou, que continua aqui seguindo o nosso método, comprou o Vale 3, então foi essa aqui a compra, por causa desse gap, hoje teve uma alta de 2,87% e agora o stop sai daqui, debaixo dos 11,91 e vai para aqui, para os 12,70. Então a Vale do Rio Doce já se aproxima de um alvo, que é o alvo de uma retração de FIBO, que vem desde lá de cima até aqui, né? Dá mais ou menos isso, uns R$14 aproximadamente, obviamente que isso é uma aproximação, já está chegando lá perto e a gente já começa a pensar em encerramento dessa operação. Outra ação que é correlacionada positivamente aqui com o Vale, BRAP4, não está tão forte assim, mas também
gerou aquela compra e está armando seu zigue-zague, indo buscar o seu topo. YouTube 4, tendência de baixa, de alta, né? Pelo gráfico aqui, pelo canal de alta. A ação fica lateralizando, não está conseguindo buscar lá o topo do canal. Se você está querendo operar aqui pelas estratégias vencedoras, ela não gera compra por causa desse fechamento 28, 27. Embora eu tenha algumas sinalizações de venda, mas o fechamento não me faz gerar compra. A tendência segue sendo uma tendência sem viés, né? Um viés lateral, e aí fica mais difícil operar. Eu ficaria fora desse papel aqui por alguns dias. Bradesco segue também dentro de uma tendência de baixa, não tem nenhuma sinalização de novas compras, nem de novas vendas por nenhum dos setups que eu utilizo. O último topo resistência, assim como o Ibovespa, eu posso traçar uma linha de tendência de baixa aqui, e eu preciso do rompimento dessa LTB para ter uma força, uma pressão compradora de mais intensidade, né, com mais força. O que não é o caso agora, então o Bradesco segue dentro da sua tendência de baixa. CEMIG para Adriana, né? Adriana pediu para eu comentar CEMIG. CEMIG, uma tendência de baixa dentro de um repique. CEMIG é um modelo interessante, já que gera venda na perda da mínima. Então havia uma divergência de alta no histograma. Essa divergência gerou uma compra aqui no dia 15 de dezembro na violação dos 6,12. O stop ficaria aqui abaixo dessa mínima, o alvo ficaria em 6,61. Eu não pratico, né, esse setup aqui nos cursos que eu disponibilizo para você. Hoje a ação sobe 5,51%, abre um David Landry modificado aqui na perda dos 5,91. Então, se amanhã a ação perdeu os 5,91, eu abro uma venda alugada em CEMIG 4. Vale lembrar que a ação está repicando e busca os 6,61. Então, dentro de uma tendência de alta, com alvo, dentro de uma tendência de baixa, né? Porém com alvo em 6,61 aproximadamente. Se você for trabalhar com as retrações de Fibo, vai ver que o alvo tá lá em 6,45 e entre 6,66 nessa região aqui, então tem um alvo de CEMIG 4. Falar em elétrica aqui, hoje eu comprei no fechamento o ELET 3, não violou essa máxima, mas no aftermarket foi lá, o preço foi lá e eu acabei comprando a R$ 5,80 ELET 3. Vou continuar com o meu stop aqui abaixo de 5,53 por causa do meu controle de risco, porém o ideal seria colocar um stop aqui abaixo de 5,77. ELET 3 gerou aqui uma compra, segundo aqui os meus métodos, né, do Juliette Delta Mike. Não comprei ELET 6 porque não gerou a compra, não violou a máxima do dia anterior, tá aqui, mas uma ação que está bastante interessante, né? Vou colocar aqui uma linha está aqui, ó. Então vamos ver se consegue amanhã violar a máxima de hoje em 10,82. A compra seria feita aqui, o stop ficaria aqui abaixo de 10,17, um stop de 5,3%. Compra feita pelas estratégias vencedoras, que eu vou chamar de Ecovito daqui para frente. Então, falando de Ecovito, a gente vai falar das ações que podem gerar venda pelo Ecovito, que é o estratégias vencedoras. A primeira delas, JBS. Se perder os 11,75, para mim gera uma venda com stop acima dos 12,32, stop de 4%. A ação está lateralizando, vamos ver se consegue perder essa mínima e cair com mais intensidade. Outra ação que pode gerar uma venda para mim, Hiper, na perda dos 21,48, o stop está aqui acima dos 22,15, no stop de 13,29. Essa ação ela gera venda pelas estratégias vencedoras, que é o Ecovito, pelo Vou na Bolsa 21, e eu acho que somente, então por esses dois modelos aqui, Vou na Bolsa 21 e Ecovito, gerando com uma venda aqui hipermarcas. Outra operação, múltiplos, gera uma venda, gera uma compra aqui, né? Na violação da máxima em 38,74, o stop está aqui abaixo, stop de 4%, então múltiplos gerando a compra pelo estratégias vencedoras, então Ecovito aqui na compra
da Múltiplos. Então são essas operações que eu tenho para falar. Natura continua dentro lá da sua tendência de alta. O stop agora sobe para 26,71 e foi embora pelas estratégias vencedoras. A Siderúrgica Nacional, eu fiz aquela venda com você também, né? Até agora dentro do lucro, não gera nenhum tipo de saída. Pelo alvo, pelo menos pelo alvo móvel, pelo alvo 10 já foi embora aqui com 7,5%, pelo alvo móvel está com 15,87% de lucro e não gera nenhum tipo de saída. O IBR3, o IBR4 gerou a saída aqui na abertura, então uma saída com um lucro de 27%, vou colocar esse gráfico para fins de aprendizagem lá no Facebook. O IBR4, fechamento de operação na ponta vendedora. Quem pode gerar uma saída de operação também aqui, TIMP3 e CEMIG, né? Vou colocar lá, TIMP3, na violação da máxima de hoje vai gerar uma saída, e essa saída vai ter, se acontecer, um lucro de 7,8%, então pode gerar. CEMIG 4 gera uma saída de operação vendida na violação da máxima de hoje, então aqui está a operação feita em CEMIG, que vai dar 11% de lucro. Então são essas as operações que eu tenho para compartilhar com você, e vamos esperar para ver o que vai acontecer amanhã, né? Até agora a gente está estudando aqui para ver o que vai acontecer com o mercado nos próximos dias, mas o Ibovespa está com a cara que pode subir, o dólar recuar. Obviamente eu deixo minhas ordens de start e stop. Agora estou comprado em Eletrobras e comprado em milho mais uma vez. Foi um prazer e até o próximo vídeo.